Bom dia! Começando mais uma série de estudos aqui nas nossas aulas gratuitas do Insta. E o tema dessa semana que a gente vai estudar são sobre hábitos para renovar a nossa mente. A gente vai estudar essa semana 5 hábitos para você ter uma mentalidade renovada, para você parar de estar aprisionado na sua mente, ser perseguida pelos seus pensamentos e começar a pensar a partir da palavra de Deus. Fala para mim se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, você que está aqui ao vivo comigo. E você que está assistindo essa aula gravada, já me faz um favor. Na verdade, são dois. Você vai clicar no gostei aqui desse vídeo, no joinha que tem aqui embaixo no YouTube. E também, caso você não seja inscrito ainda aqui no canal do YouTube, já faz a sua inscrição, tá bom? Você que está aqui vindo comigo ao vivo, fala aí pra mim se tá tudo certinho pra você. Deixa eu ver quem tá aqui ao vivo. Tem a Mari, a Maria, a Flávia, Cíntia, bom dia, Fabi, Elisângela, Andressa, Gleice. Soraya disse que tá tudo certo. Show! Bom dia, Rose. Flávia também disse que tá tudo ok, então vamos em frente. Fala pra mim, tá? Se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. Como assim, Pri? Aluna novata é você que tá aqui comigo pela primeira vez, certo? Coloca aí, novata ou veterana. E aluna veterana é você que já faz algum curso comigo, tanto dos gratuitos como dos cursos que a gente já fez aqui no Insta com vocês. Coloca aí pra mim, tá? Se você é novata ou se você é aluna veterana. E depois que você escrever, você vai vir aqui nesse aviãozinho que tem bem aqui embaixo e vai clicar e vai chamar todas as suas amigas pra virem pra cá, tá bom? Então, olha só, a Mili tá aqui pela primeira vez. Cíntia também, sejam bem-vindas. Tem mais uma pessoa aqui, calma. Chega, foi a primeira que respondeu, cadê? Vou procurar até achar. Bom dia, Leila, bom dia, Márcia. Aí a Dani, achei. Dani, seja bem-vinda. Marise também tá aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais. Débora também. Vai lá, coloca aqui pra mim. Se é a sua primeira vez, coloca novata, tá? Sônia, Stephanie, Dani Correia, quem mais? Mariluce, acho que é Mariluce. Arte da Fabi também, Maria Morena. Olha só, a gente tem muita aluna novata. Você que é veterana, me ajuda a receber bem as alunas novatas, tá? Tarsila também, seja bem-vinda. Então, pra você que tá aqui pela primeira vez, deixa eu te explicar como é que funcionam os nossos estudos, certo? A gente tem alguns canais para você estudar gratuitamente a Bíblia junto comigo. A gente tem aqui as nossas aulas de segunda a sexta-feira aqui no Insta. As aulas são ao vivo e não ficam gravadas aqui no Insta. Para você ter acesso ao replay, tá? Você que tá aqui ao vivo comigo, ai Pri, quero ver alguma outra aula anterior, você consegue ver. As que estão arquivadas no nosso canal, não tem todas as aulas, só tem algumas lá. E também, se você quiser receber o replay, receber os materiais, vem para dentro do nosso grupo de avisos. Para você entrar neles, você precisa se inscrever no link que está na bio, certo? Então, a gente tem uma variedade de estudos gratuitos para você aproveitar. Inclusive, no final aqui dessa aula, eu vou falar para você sobre um curso gratuito que a gente vai ter na primeira semana de junho, que eu quero muito que todas vocês que estão aqui ao vivo comigo participem, certo? E aí, além dos conteúdos gratuitos, que é 99% de tudo que eu produzo aqui, nós temos os nossos cursos avançados. A gente tem o mapa do tempo, que é para quem precisa se organizar melhor, precisa conseguir ouvir a voz de Deus, entender o que Deus quer para a sua vida e, a partir disso, organizar tempo, organizar agenda, porque a gente que serve a Jesus, a gente não pode fazer uma produtividade, ser produtiva por fazer. Nós não fomos chamadas para ser produtivas. Deus chamou a gente para sermos mulheres fiéis, certo? Eu já falei do mapa do tempo. A gente tem também o mapa da fonte, que é para você que precisa ter constância na leitura da Bíblia e que precisa entender o que está lendo na Bíblia. E aí, no decorrer da aula e dessa semana, eu vou falando mais para vocês sobre os outros cursos que a gente tem, certo? Então, bora lá. Pega aí o seu material, tá? Pri, qual é o tema dessa semana? Hábitos para renovar a sua mente. São 5 hábitos. Tem um post que eu liberei hoje de manhã que tem uns versículos que vão basear
cada um dos nossos estudos, recomendo que você vá lá depois no feed e faça duas coisas. Salve o post para você poder acompanhar o que a gente está fazendo. E segundo, convide uma amiga para estar junto com você, tá? Um dos hábitos que a gente vai estudar aqui envolve as nossas amizades. E aí, quando chegar nessa aula, você vai entender por que eu insisto tanto para você trazer as suas amigas para estudarem com você. Combinado? Olha só, fala para mim se você já tá com o seu material. Pri, o que é que eu preciso para participar bem da aula, aproveitar tudo que tem aqui? Você vai precisar da sua Bíblia, ok? E também, se você puder, pega aí o seu caderno para você fazer as suas anotações. Eu sempre peço para vocês estarem com a Bíblia na mão, porque eu não quero que você venha aqui e fique só recebendo. Quero que você confira aquilo que eu estou conversando com você na palavra de Deus, que você cheque. Paulo, lá em Atos, né, Lucas, quando ele vai descrever os irmãos da igreja de Bereia, eles dizem que eram homens e mulheres nobres. Por quê? Porque eles conferiam tudo o que Paulo falava nas escrituras sagradas. Não é que eles desconfiassem de Paulo, mas é que eles queriam aprender por eles mesmos, encontrar ali nas escrituras. É por isso que eu insisto para você trazer a sua Bíblia, porque você é uma mulher nobre, ok? Então, ó, a Lê já confirmou aqui para mim. Tudo certo, tudo pronto, tá? Vocês já clicaram no avião, já compartilharam com todo mundo? Fala aí pra mim. Vou só conferir aqui o negócio. Ó, a Lê disse tudo certo, tudo pronto. Último aviso, antes de eu ler o primeiro versículo aqui com você, que a nossa aula, né, já começou. Sempre que eu falar algo aqui, que vire uma chavinha na sua cabeça, você vai comentar com o emoji do foguinho, certo? Que eu não consigo ler todos os comentários. E aí, Pri, tive uma dúvida. Anota a dúvida aí no seu caderno, que no final da aula eu vou abrir 5 minutos só para responder as dúvidas de vocês sobre o assunto da aula, tá? Lembrando que a gente tem que manter o foco da aula, combinado? Então, bora lá. Já começa aí abrindo a sua Bíblia, tá? Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, é o versículo que vai basear, que é o princípio de tudo aquilo que a gente vai estudar aqui durante essa semana. Nesse versículo, Paulo, que é o autor de Romanos, ele vai falar pra gente sobre o segredo pra gente viver a vontade de Deus. E esse segredo, gente, ele envolve, tá? A renovação da nossa mente. E aí, quero que você pense comigo o seguinte: os nossos pensamentos, eles estão direcionando as nossas escolhas hoje. São os seus pensamentos que fizeram você escolher o que você ia comer no café da manhã, você acordar mais cedo, acordar mais tarde. Foram os seus pensamentos, aquilo que você pensou, aquilo que você planejou, que fizeram você decidir se, apesar dos problemas, você ia enfrentar o dia de hoje com um sorriso ou com uma reclamação. Então, os nossos pensamentos, eles dirigem as nossas escolhas de hoje. As escolhas que você toma hoje. Só que a questão é que as suas escolhas hoje estão desenhando o seu futuro. Então, a maneira como você pensa, os pensamentos que você tem guardado, eles estão desenhando e definindo o seu futuro. Se você não cuida da sua mente hoje, você adoece hoje e você destrói completamente o seu futuro. Porque uma mente, quando ela está atormentada, uma pessoa, quando ela está com a cabeça muito cheia, muito lotada, ela não consegue ouvir a voz de Deus. Ela não consegue ter paz. Ela não consegue ter tranquilidade para planejar, para pensar, para tomar boas decisões. Então, existe um perigo real de a gente não ter a nossa mente renovada. Esses pensamentos, eles são confusos e eles ficam desalinhados com o nosso destino. Qual destino, Pri? Aquele que Deus tem para nós. E qual é a vontade de Deus quando ele criou o ser humano, quando ele criou Adão e Eva? Ter filhos que fossem semelhantes a Jesus. Filhos à imagem dele, que se relacionassem com ele. Então, quando você tem a sua mentalidade, a sua mente, né, adoecida, sem ser renovada, Pri, por que você fala adoecida? Porque o pecado, ele é uma doença mortal. Todas nós nascemos em pecado. E se a gente conhece a Jesus,
se a gente recebe Jesus no nosso coração, mas a gente não muda a nossa maneira de pensar, a gente até vai para o céu. Mas a gente não experimenta o céu, o reino de Deus aqui, enquanto a gente está vivendo. Vocês estão entendendo? Coloca aí o símbolo do foguinho, o emoji do foguinho, para eu saber que vocês estão entendendo. Pri, me dá aí alguns exemplos de quando o meu pensamento está desalinhado com a palavra e com a vontade de Deus. Vamos lá. Eu não consigo, eu não sou boa o suficiente, eu não sou capaz, eu não sou digna. Semana passada eu passei uns 2 a 3 dias só respondendo uma caixinha sobre isso. Eu vou morrer solitária, eu nunca vou casar, eu nunca vou prosperar. Isso são as vozes que você escuta, que são audíveis. Tem outras que elas não falam, elas são silenciosas, mas elas regem a sua vida. Quer ver? Você não fala, mas muitas de nós pensamos o quê? Homem nenhum presta. E aí você só se conecta com homens errados, com pessoas que vão ferir o seu coração. Ou então você diz, na sua mente você não fala. Você gostaria de ter uma vida financeira mais equilibrada. Mas lá dentro, a raiz que está no seu coração é: dinheiro é sujo, dinheiro não presta. E quem tem dinheiro é porque fez alguma coisa errada para conseguir ter aquele dinheiro. Então, você precisa parar e pensar. Nós precisamos ter clareza de quais são esses pensamentos. E existem vozes que elas vêm e vão, vêm e vão. Só que não adianta só a gente combater essas vozes, calar essas vozes. Por quê? Porque se você não encher a sua mente com a verdade, não lavar a sua cabeça com a palavra da verdade, você cala a voz hoje e amanhã ela volta para gritar no pé do seu ouvido. Eu, Pri, leio a Bíblia desde os meus 5 anos de idade. E todos os dias eu preciso combater uma ou outra voz que insiste em permanecer aqui no pé do meu ouvido, dentro da minha mente. Você é fraca, algumas de nós escutam a voz do quê? Você é burra. E muitas dessas frases, elas têm sementes, elas têm origem lá na nossa infância. Naquilo que a gente viu outras pessoas fazerem, naquilo que fizeram com a gente. Então, por exemplo, se você é filha de pais separados, é muito provável que você tenha dentro da sua cabeça a crença do abandono, de que nenhum homem presta e de que você vai ser abandonada. Ou se na sua família houve processo de traição, você anda por aí se relacionando com as pessoas com medo de ser traída. E aí o dodói que a gente tem conecta com o dodói da outra pessoa. Pessoas doentes atraem outras pessoas doentes. E aí junta um monte de ferida na alma, um monte de dodói e vai só piorando. Então a nossa mente, ela precisa de renovação. Nós temos uma mentalidade adoecida pelo pecado. E é por isso que a gente precisa de uma nova mentalidade. Por que quando Jesus veio, ele chocou tantos fariseus? Ele quebrava tantos paradigmas? Porque ele não vinha estabelecer só regras, né? De se veste assim, se veste assado, fala assim, lê a Bíblia tal hora, ora tal hora. Jesus veio para mudar a nossa mentalidade. Então, ele mudou a mentalidade dos discípulos. Ele pegou Pedro, que, trazendo para a nossa maneira de ver hoje, era um homem tosco, ignorante, né? Ele tinha a empresa dele, tinha lá a empresa de pesca, mas ele era um pescador, ele era iletrado. Ele nunca tinha se sentado para estudar sobre a Torá e transformou Pedro num apóstolo, num dos homens que ajudou a continuar o ministério de Jesus na terra. Jesus depois, através do Espírito Santo, ele pegou Paulo, um homem que era perseguidor ferrenho da igreja, que não só falava mal do evangelho, mas ia atrás dos cristãos para prender, para matar, para torturar. E Jesus transformou esse homem de coração duro em um dos maiores apóstolos. A maior parte escrita do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo. E aquele que era perseguidor se tornou perseguido. Então, se Deus foi capaz de mudar a mentalidade desses homens, das mulheres que caminharam com ele na Bíblia, das pessoas que a gente viu tendo mudança, por que a gente não pode ser transformada?
Por que que eu e você, a gente precisa viver escrava desses mesmos pensamentos? Uma metáfora, uma figura que eu gosto de pensar aqui com vocês e de usar é o seguinte. Jesus, ele morreu na cruz para nos dar liberdade, para nos reconciliar com o Pai, para pagar a dívida do nosso pecado e para fazer a gente livre, para fazer a gente de escrava do pecado a filha de Deus, certo? E aí a gente recebe Jesus, recebe Ele no nosso coração, aceita Jesus como nosso Senhor, mas a gente não muda a nossa mentalidade. E aí a gente é como quem? Como uma pessoa que ficou tantos anos trancada num calabouço escuro, num lugar de dor, de sofrimento, de muitas feridas na alma, que mesmo o calabouço estando com o cadeado aberto, mesmo Jesus estando na porta, estendendo a mão para você e dizendo, ei filha, vem para fora. Seu lugar não é mais nesse cativeiro aí não, não é para você estar escondida nessa caverna escura. Você diz assim, não, eu tenho medo, a vida é só desse jeito aqui. E aí, nós estamos presas, prisioneiras por escolha própria, nesses cativeiros, nessas fortalezas mentais. Paulo, ele fala que os sofismas, que as mentiras, as raízes mentirosas de rejeição que Satanás planta dentro do nosso coração, criam fortalezas mentais, criam barreiras. Eu não sei se você já tentou, às vezes, falar de Jesus para uma pessoa e parece que nada entra. Nada daquilo que você fala entra. Aquela pessoa, ela tem um coração endurecido, ela não consegue ouvir, ela não consegue receber. Quantas vezes eu já vi mulheres mais jovens, mulheres mais velhas, paralisadas, sabe? Jesus já morreu, já veio, já ressuscitou, já mandou o Espírito Santo e a pessoa tá lá, paralisada na dor. E por que é que isso acontece? Porque a nossa mente, ela não foi renovada. Agora vamos lá em Romanos 12, versículo 2, certo? Todo mundo entendendo até aqui? Estou explicando para você a importância do estudo dessa semana. Você tem que começar aqui comigo e tem que terminar, tá? Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Qual é o padrão desse mundo, Pri? O padrão do me feriu, eu firo de volta. Se eu não gostei, eu vou lá e eu critico você, sem saber o que está por trás do seu bastidor. O padrão do mundo é, se alguém feriu a sua face, fira de volta. O padrão do mundo é, ei mulher, você não deve ser submissa a ninguém. Você manda em você mesma. O padrão do mundo é, guarda no seu bolso, guarda esse rancor aí. Você tem que se vingar. O padrão do mundo é, eu primeiro e todo o resto que venha depois. Depois eu paro. Depois eu penso. O padrão do mundo são amizades adoecidas, pessoas em que você não pode confiar, que você fica ali se relacionando com medo, porque a qualquer momento aquela pessoa vai te decepcionar. Então, o padrão do mundo é o quê? Usar as pessoas como se elas fossem descartáveis e amar coisas. No padrão do mundo, as pessoas elas valorizam uma bolsa, um cachorro, e nada contra bolsa nem cachorrinho, tá, gente? Acho tudo muito legal. Mas as pessoas elas valorizam um sapato, elas valorizam um monte de coisa, mas elas descartam as pessoas como se elas fossem lixo. Olha para a vida dos nossos jovens, olha para a vida dos nossos adolescentes. Olha como eles se relacionam. Então aqui, o Espírito Santo está falando através de Paulo o quê? Ei, não se conforme, não tome a forma dos padrões desse mundo. A gente fez um estudo nos últimos 15 dias sobre o livro de Esther. E com Esther a gente aprendeu o quê? Nós estamos nessa terra, mas aqui não é o nosso lar. Nós somos peregrinas, assim como Esther estava exilada na casa da Pérsia. Nós estamos exiladas aqui nesse mundo. Tá? Aí ele continua no versículo. Mas você não pode se conformar, você tem que fazer o contrário. Se você tiver com a sua Bíblia, circula esse mais, que ele significa uma mudança de rota aqui na frase de Paulo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. A renovação, a transformação que você precisa, tá? Ela vem o quê? Através da sua mente. Ó, eu acabei de falar, eu vou repetir aqui.
Pri, não pode amar os animais? Presta atenção no que eu falei. Eu falei que as pessoas estão dando mais importância a bichos, a coisas, a bens financeiros do que a pessoas. Não faz sentido uma pessoa que ama mais um bicho de estimação do que ama e do que se importa com uma outra pessoa. Desculpa, tá? Não, ai, Pri, você não ama bicho? Não, pelo contrário, adoro. Mas as coisas, elas precisam estar no patamar correto. Na nossa vida, primeiro vem Deus, o nosso relacionamento com Deus. Depois, a gente recebe o amor de Deus, a gente se ama para poder amar as outras pessoas. Depois é que vem coisa, depois é que vem bicho. A gente precisa parar e olhar segundo a Bíblia. Ai, Pri, essa é a sua opinião? Não, gente. É a opinião da Bíblia. Jesus, ele não veio para morrer por cachorrinho, para morrer por gatinho. Jesus, ele deu a vida dele por outros seres humanos, por pessoas, por filhos. Eu e você, nós precisamos amar aquilo que Deus ama. Deus ama bicho? Ama bicho. Deus fica feliz em ver um bichinho sendo maltratado? Não. Mas Jesus, ele não deu o sangue dele por cachorrinhos, nem por gatinhos, nem por qualquer outro bichinho lindo e maravilhoso. Jesus deu o sangue dele por gente. Eu e você, nós precisamos gastar a nossa vida, dar a nossa vida se a gente ama Jesus, certo? Se a gente concorda com o que ele fez, se a gente acredita com o que ele fez na cruz, a gente precisa amar o que ele ama. Então, já fica aqui uma primeira chave para a gente virar. Um primeiro padrão, a gente precisa pensar como Jesus pensava. Não, ai, Pri, mas eu não gosto dessa sua opinião. Ok, respeito, mas eu não estou aqui falando com você sobre a minha opinião. O que eu estou mostrando aqui para você é o que está na Bíblia, certo? Então, bora lá, continuando no versículo. Paulo, ele já disse, não se conforme com o padrão do mundo, certo? Você precisa permitir que Deus renove a sua mente, ok? Para quê? Para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo? Existe o padrão do mundo e existe o padrão de Deus. Existe o padrão que Satanás ele manipula. Existe o discipulado da serpente e existe o discipulado de Deus. Eu e você, nós precisamos decidir hoje quem é que vai discipular o nosso coração e quem é que vai discipular a nossa mente. Aonde é que a gente vai buscar alimento? Por quê? Porque naquilo que você instrui a sua mente, nos hábitos que você pratica, naquilo que você fala, que você faz, isso tanto é fruto do seu pensamento como alimenta o seu pensamento. E dependendo de como você decidir alimentar, você vai viver o plano de Deus ou o plano de Satanás. Qual é o plano que você quer viver na sua vida? Comenta aí pra mim. Pri, eu quero viver o plano de Jesus. Coloca aí, eu quero o plano de Jesus. Pri, por que tu pede pra eu ficar comentando direto? Que é pra gravar no seu cérebro. Pra ativar, conectar o seu cérebro com as suas mãozinhas, com as suas ações, para você começar a acordar para a vontade de Deus. Então, qual é o plano que você deseja viver hoje? O plano do inferno ou o plano do céu? Aquilo que está escrito no livro da Bíblia, que Deus planejou para você, ou você quer viver do seu jeito? Ai, não, Pri, eu quero viver do meu jeito, eu quero fazer as coisas da minha maneira. Ok, você é livre. Eu gosto muito de uma frase do seu meu marido, que ele diz o seguinte: ei, você é livre até para escolher ir para o inferno. Você pode escolher se você vai ter a vida eterna ou a morte eterna. Então, você não precisa seguir aqui o que eu estou dizendo. Se você quiser, você pode seguir a palavra de Deus. Só que, ok, 100% de quem está aqui ao vivo comigo está dizendo que quer o plano de Deus, certo? Se a gente quer o plano de Deus, a gente precisa pagar o preço, executar esse plano. Eu não posso querer só aqui no meu coração. Ah, eu quero mais de Deus. Tá, e aí? Tá fazendo o que para ter mais de Deus? Ai, Pri, eu quero crescer na minha profissão, eu quero glorificar a Deus com aquilo que Ele me deu. Ok, o que você tá fazendo?
que você está estudando, como é que você está vivendo isso. Ai, Pri, eu quero criar os meus filhos segundo a vontade de Deus. Glória a Deus, esse é um plano e é um chamado de Deus para a vida de cada um aqui. Mas o que a gente está fazendo na prática, tá? Então, se a gente quer viver a vontade de Deus, o primeiro passo para você que quer viver a vontade de Deus é renovar a sua mente. Por quê? Paulo ele diz aqui o seguinte: se você não renovar a sua mente, você não tem como experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma pessoa que ela tem a mente adoecida, a mente dela é cheia de barulhos. Ela não consegue ouvir a voz de Deus. Então, às vezes, você está com tanto barulho. Como assim, Pri? Barulho. Barulho dentro do seu coração. Preocupação, ansiedade, rancor, tristeza, melancolia, dúvida. As vozes que não param de falar na sua cabeça que você não é capaz, que você não vai dar certo, que vai dar tudo errado, que você é mesmo uma besta de continuar tentando. Tudo isso são entulhos que impedem o Espírito Santo de jorrar a vida dentro do seu coração. Então, se a gente quer viver o plano, viver a vontade de Deus, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Renovar a nossa mente. E aí é por isso que essa semana a gente vai falar de hábitos, de coisas práticas que a gente precisa fazer para ter uma mente renovada. Para você ter resultados diferentes, você precisa ter atitudes diferentes. Pensa comigo. Você está aí na sua casa e você diz assim: vou fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aí você pega os ingredientes para fazer um bolo de maracujá. Você pega a receita, pega os ingredientes, segue o passo a passo perfeito e quando você abre o forno, você fica frustrada porque você queria, você imaginava, você pensou num bolo de cenoura, mas você usou os ingredientes, tá? De um bolo de maracujá. Fala pra mim, se você repetir 30 vezes a mesma receita, qual é o bolo que vai sair? Obviamente é o bolo de maracujá. A sua força de vontade, o seu desejo, sabe? A sua vontade, a sua animação para ver sair fazer um bolo de cenoura não vai funcionar. Se você ficar no pé do seu forno gritando bolo de cenoura, torcendo por ele, fizer torcida organizada, não vai funcionar. Pri, o que você quer dizer com isso? Que não adianta você querer ter uma mente renovada tendo os mesmos hábitos que trouxeram você até aqui. As mesmas coisas que fizeram você chegar no nível que você tá. E eu não tô falando só de hábitos bons e hábitos ruins. O conjunto de hábitos que você tem fez você chegar até aqui. Se você quer viver um novo nível com Deus, uma nova maneira de se relacionar com Deus e, consequentemente, com as outras pessoas, com as coisas, você precisa mudar os seus hábitos, tá? Então, quantas de vocês estão dispostas não só a querer o plano de Deus, mas a decidir: Pri, eu topo. Eu vou estar aqui com você até sexta-feira, estudando sobre os 5 principais hábitos. Eu vou vir junto e não só isso. Eu vou sair dessas aulas com a decisão de estabelecer novos hábitos. Porque, olha, se você vier aqui os 5 dias, anotar tudo no seu caderninho, mandar foguinho, mandar coração, estiver aqui comigo, eu vou ficar muito agradecida. Pra mim, vai ser maravilhoso ter você comigo. Mas isso não vai mudar nada na sua vida. O que muda é o quê? Quando a gente entende a maneira certa e muda nas atitudes, ok? Então, o nosso querer, a teoria, o sentimento, a emoção, isso não vai trazer mudança. O que muda é o praticar, como a Lê colocou. Coloca aí pra mim, eu topo. Vamos lá, vou até beber uma água. Enquanto vocês colocam, escreve eu topo e depois, ó, clica aqui no avião, que eu já vou falar pra você qual é o primeiro hábito, tá? Pra você que quer ter a sua mente renovada. Ó, todo mundo topa. Glória a Deus. Então, bora lá. Primeiro hábito. Pega aí a sua Bíblia. Abre comigo, tá? Lá em Salmos 119, versículo 105. Esse é um dos versículos mais conhecidos,
Mas, apesar da gente conhecer, parece que a gente não entende direito o que ele está falando. Salmo 119, versículo 105. Ok? Então, bora lá. O primeiro hábito que a gente precisa ter, adivinha qual é? Leitura diária da Bíblia. Anota aí no seu caderninho, tá? Eu preciso de leitura diária da Bíblia. Ó, Célia já colocou aqui. Vou fixar para vocês. Salmo 119, versículo 105. O que esse versículo diz? Ele fala o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e ela é luz para os meus caminhos. Se você quer ter... Quando a Bíblia, gente, ela fala de caminho, ela está falando de atitude, de padrão de comportamento, de como você vai se portar. O que o salmista está dizendo aqui no Salmo 119? Se eu quero ter um caminho claro, se eu quero ter um caminho conforme a vontade de Deus, eu preciso o quê? De uma lâmpada. E a lâmpada da nossa vida é a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a Bíblia, gente, ela não é só uma lâmpada, tá? Que vai iluminar o nosso caminho. A Bíblia, a palavra de Deus é o que lava a nossa mente. Eu poderia chegar aqui e dizer pra você, vamos fazer uma corrente de oração de tantos dias, vamos ler tal livro. Eu vi que alguém perguntou aqui pra mim, Pri, que livro que eu leio sobre renovar a mente? Esse aqui, ó, Bíblia Sagrada. Não adianta a gente fazer curso, a gente ler livro, a gente fazer vigília de oração, a gente servir em muitos lugares da nossa igreja. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é necessário e tudo isso é bom. Mas a minha mente e a sua mente precisa de alimento saudável. E o que Jesus fala quando Satanás vai lá tentar ele no deserto? Ei, diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia, ela é o pão que alimenta a minha alma e a sua alma. Pri, tá certo. Então, hoje eu vou sentar e eu vou ler 10 capítulos da Bíblia para resolver a minha semana toda. Vai funcionar? Claro que não. A comida que eu comi ontem, eu posso ter exagerado ou não vai servir para o dia de hoje. Ela vai ser digerida, o que pode vai ser aproveitado e o restante vai embora. Então, todos os dias a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. E aí agora eu quero que você vá lá no Novo Testamento comigo. A gente vai lá no livro de João, tá? No capítulo 15 e a gente vai ler o versículo 3. João, capítulo 15, versículo 3. Esse aí é o capítulo que Jesus vai falar como é que você faz para dar fruto, como é que você faz para agradar a Deus. E a primeira coisa que ele vai falar aqui é sobre a questão da mente ser lavada pela palavra de Deus. Olha só, João, capítulo 15, versículo 3. É um versículo bem curto, mas Jesus ele deixa muito claro. Olha só o que ele diz para os discípulos. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. O que lava a minha mente e a sua mente é a palavra de Deus. Pri, eu gosto de ouvir mensagem no YouTube. É ótimo. Tem um canal do YouTube, recomendo que sempre que você puder assista às aulas que tem lá, que elas foram feitas com muito carinho para abençoar a sua vida espiritual, tá? Pri, eu gosto de ler livros. Amém, eu também amo ler livros. Mas nenhuma outra coisa pode ocupar o lugar da palavra de Deus na nossa vida. E aí talvez você diga assim pra mim, Pri, eu não tenho tempo. Desculpa te dizer, mas não é falta de tempo. É falta de prioridade. Porque, por exemplo, se você tá aqui comigo, 40 minutos aqui nessa aula, você tem tempo para ler a Bíblia. É só fechar o celular, parar de me ver e ler a Bíblia. A palavra de Deus é mais importante do que qualquer mensagem que a gente escute, do que qualquer livro que a gente leia, do que qualquer conversa que a gente tenha. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Ela lava o nosso coração. Quando você está com a palavra, você está com Jesus. Por quê, Pri? João, capítulo 1, versículo 1. O verbo, a palavra,
se fez carne e habitou entre nós. Então, estar mergulhada na Bíblia é estar com Jesus. E aí, o nosso coração cheio de pecado, ele precisa de remédio todos os dias. Nós precisamos ler a Bíblia. E deixa eu dizer, você sabia que é cientificamente comprovado que a leitura da Bíblia diariamente, tá? Ela traz mudanças reais nas nossas emoções? Existe uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, que eu quero compartilhar aqui com você alguns dados, certo? Ele diz assim: se você ler a Bíblia uma ou duas vezes, isso vai ser algo insignificante. Tipo aquele negócio de o pastor tá na igreja assim, ei galera, vamos lá, abre a Bíblia, lê aqui comigo. Isso não vai funcionar de muita coisa, tá? Mas se você ler de 4 vezes ou mais a Bíblia durante a sua semana, olha só o que vai acontecer. Existe menos probabilidade de você ter hábitos pecaminosos. Quando você se coloca diante da palavra de Deus todos os dias, a tendência de cometer pecados diminui. Vamos lá, vamos ver quais são os impactos. O sentimento de solidão, ele cai 30%. Porque quando você lê a Bíblia, você não está só. Você está lendo com o Rei dos Reis. E o Espírito Santo vai mostrando, vai trazendo para você a palavra dele. Os problemas com raiva caem 32%. Pri, eu tenho um problema com ira. Qual é o remédio? Vai ler a Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, não. É a pesquisa, tá? O que mais? Amargura em relacionamentos. Amargura no casamento, com os filhos, com os amigos, no ambiente de trabalho, cai 40%. Agora, olha só que dado chocante. 57% a menos de chance de ter problemas com álcool, problemas com vícios. Uma pessoa que ela tá lutando contra o vício, lutando contra algo, se ela ler a Bíblia todos os dias, ela tem 57% menos chances de cair. E, gente, isso aqui a gente tá dando dados científicos. Eu não tô falando aqui pra você das coisas espirituais que acontecem quando você lê a Bíblia, não. Porque isso é imensurável, é incalculável. Eu tô falando só da parte científica, mas vamos que tem mais. A ação de compartilhar a fé, tá? Ela aumenta em 200%. A sua coragem para falar de Deus para outras pessoas, ela aumenta em 200 vezes. Você tem noção do que é isso, tá? Que mais? O aumento do discipulado. Pri, o que é discipulado? É você pegar alguém, colocar debaixo do braço ali e ir treinando essa pessoa dia após dia, ok? Aumenta 230%. O sentimento de estagnação espiritual cai 60%. Nós temos 61% a menos de chance de nos envolvermos com pornografia. Às vezes a gente pensa, né? Ninguém nem fala sobre isso, né? Quando tá falando com mulher, acha que é um problema só dos homens, mas existem muitas mulheres que são cristãs, que são casadas, que amam a Deus e que ainda estão aprisionadas por esse vício. E aí aqui diz que se você ler a Bíblia de 4 vezes ou mais por semana, a sua chance de se envolver com esse tipo de coisa cai 61% a menos. Que mais? 68% menos de chance de sexo fora do casamento. Vai ter menos traição. Imagina, gente, se o mundo todo lesse a Bíblia. Como que a gente não tava diferente? E 74% a menos de chance de se envolver com jogos de azar. E aí eu acredito que aqui tá falando de jogos de azar, né? Apostas e tal. Mas provavelmente vai ter influência em jogos online, em videogame, nessas coisas. Então, aqui é só uma pesquisa científica que fala sobre aquilo que acontece, né? Cientificamente, aquilo que é palpável, nós provarmos quando a gente lê a Bíblia. Pri, eu quero saber no mundo, no reino sobrenatural, o que acontece quando eu leio a Bíblia? Leia o Salmo 119. Não é por acaso que é o maior capítulo da Bíblia e que normalmente, tá? Quando você abre a Bíblia e que você procura, o Salmo 119, ele tá bem no meio da Bíblia. É o Salmo que ele elogia a palavra de Deus. E aí no Salmo 119 ele vai dizer o quê? Ela mata a nossa fome, ela corrige os nossos passos errados,
dá vida para os nossos ossos, protege os nossos pés de caírem no lugar errado. Quem aqui é aluna do Mapa da Fonte, a minha aluna lá no mapa, você tem um estudo completo, versículo por versículo do Salmo 119. É um salmo que é maior, por exemplo, do que Filipenses, do que alguns outros livros da Bíblia. Por que eu escolhi estudar esse livro, dar esse presente lá dentro do Mapa da Fonte? Porque nós precisamos entender o poder e a importância de estudar, de se dedicar, de andar com a palavra de Deus, tá? Então, eu recomendo. Pri, eu quero me aprofundar mais nessa questão do que a Bíblia faz na minha vida. Comece pelo Salmo 119, tá? Então, qual é a batalha que você precisa vencer na sua mente hoje? Qual é a batalha que você precisa destravar? Qual é o pedaço da sua mente que você precisa renovar? Deixa eu te dizer uma coisa. Todo mundo que está aqui tem algo para renovar. Tem gente que precisa renovar com relação a como se relacionar com o dinheiro, porque ela é escrava do dinheiro. Tanto numa necessidade de precisar muito de dinheiro, ou de ser orgulhosa porque tem muito dinheiro. É escrava do dinheiro. Existem pessoas aqui que são escravas emocionalmente de outras pessoas. Não que o outro queira lhe escravizar, mas você colocou o outro no lugar de Deus na sua vida. Às vezes, a escravidão, aquilo que a gente luta na nossa mente, são lembranças do passado, dores que nos feriram, pessoas que nos magoaram ou coisas que nós fizemos com outras pessoas, que aí já vai para a questão da culpa. Eu quero que você pare e pense hoje. Qual é a fortaleza que está aí na sua mente que precisa ser derrubada? É a fortaleza da incapacidade? É a fortaleza de porque um dia você foi tratada como um lixo, como alguém que não merecia nada. Um dia você ouviu palavras horríveis de alguém que você amava muito e aí criou uma fortaleza na sua mente. Ou talvez você tenha uma fortaleza de eu fui ferida e ninguém nunca mais vai me ferir. Eu vou colocar isso aqui e ninguém nunca mais vai acessar o meu coração. Célia me deu aqui outro exemplo de fortaleza, a fortaleza da procrastinação. A procrastinação é a fortaleza do eu tenho todo o tempo do mundo. Tempo não é importante e eu sou dona do meu tempo. Isso é uma mentira, tá? Não é aqui o assunto da aula, mas só para você entender. Quando nós procrastinamos, nós pegamos aquilo que é de Deus e nós tratamos com negligência. Essas 24 horas que você recebeu por hoje, eu espero, né, que sejam 24 horas que ninguém aqui seja chamada para o céu antes das 24 horas de hoje. Foi um presente que Deus deu para você. Então, qual é a muralha que nós precisamos derrubar? E aí, qual é o primeiro hábito que a gente precisa ter? O de ler a Bíblia, entender aquilo que está na palavra de Deus e aplicar. Pri, por que você sempre fala nessas 3 etapas? Deixa eu te explicar. Eu sou uma pessoa que eu leio a Bíblia desde que eu era criança. Mas o fato de eu ler a Bíblia me deu conhecimento, me deu muita teoria. Mas durante muitos e muitos anos da minha vida, eu vivi do jeito que eu falei para você no começo da aula. A porta da prisão aberta e eu trancada. Trancada porque eu era rancorosa, orgulhosa, acusava todo mundo, era crítica. Eu conhecia o que devia ser feito, mas eu não obedecia. Eu não conseguia avançar. Eu lia a Bíblia, eu entendia o que Deus queria e eu não aplicava. Então, sempre que eu falo com relação à Bíblia, eu falo aqui com você, que você precisa ler, que você precisa entender e que você precisa aplicar. Então, eu entendo que naquilo que eu fui ferida, naquilo que foi o meu dodói, durante muitos anos, Deus me levantou para treinar outras pessoas. Eu não uso o meu tempo aqui com você para falar de amenidade, para falar do que eu gosto, para falar do que eu quero. Não. Eu estou aqui com você porque Deus falou um dia para mim e para o meu marido sobre o nosso chamado, tá? E me pediu, né? Me orientou que eu viesse aqui treinar você. Por quê? Porque assim como eu, um dia estava trancada dentro de uma caverna, no escuro. E eu ia para a igreja, dizimista, ofertante, obedecia. E eu não conseguia entender por que as coisas não andavam. Mas é porque eu conhecia a Bíblia
e eu não aplicava, né? Como a Ale tá lembrando que uma amiga minha diz, a Úrsula, ela diz assim, saber e não obedecer, isso não é sabedoria, isso é desobediência. Então, quando Deus me deu esse chamado, eu comecei a vir aqui no Instagram timidamente, fazer aula, conversar, treinar outras pessoas. A gente já tem mais de 1.000 alunas sendo treinadas, dia após dia, dia após dia. Aí, um dia eu pensei assim, cara, eu entendo da Bíblia, eu sei como fazer, por que é que eu vou ficar guardando isso aqui pra mim? Ai, não vou contar pra ninguém como é que eu estudo a Bíblia. Isso é falta de generosidade, tá? Se você chegar pra mim, disser assim, Pri, me fala de um livro que você leu que falou sobre isso, eu vou te contar. Eu não vou ficar, eu não sou aquela pessoa que fica escondendo a fonte. E é exatamente por isso que eu parei um dia orando, perguntando a Deus qual era o curso novo que eu devia fazer. Que eu pensei, junto com o Espírito Santo, com muitos autores, com muitos livros, e fiz para vocês o mapa da fonte. Foi a maneira que Deus me instruiu a ajudar você que precisa fazer os 3 passos. Ler, entender e aplicar. Eu não consigo ensinar, treinar você nesse método em aulas avulsas como a gente tem aqui. Mas lá no mapa da fonte, ó, aqui tá a Lê, que é a aluna que eu tô vendo. Eu sei que tem mais alunas que estão aqui que são do mapa. Coloca aí se lá no mapa da fonte você conseguiu firmar o hábito da leitura da Bíblia e tá conseguindo entender a Bíblia. Coloca aí para as meninas. Então, a gente precisa saber manejar bem a espada. A sua vida, a minha vida, a sua vida depende de como a gente lida com a palavra de Deus. Mas deixa eu te dizer mais. A vida dos nossos filhos, da nossa descendência, o nosso casamento, a nossa empresa, tudo aquilo que a gente está fazendo depende de como a gente se relaciona com Deus e com a palavra dele. Se a gente se relaciona de qualquer maneira, se a gente não tem compromisso, não tem profundidade, nós não conseguimos avançar. Só que se você fica parada, os seus filhos ficam parados. As pessoas que Deus ia impactar através da sua vida, onde é que elas vão estar, tá? Esses dias eu estava ouvindo um podcast da pastora Vivi, que é uma pastora que eu admiro muito, que eu gosto muito, e ela disse que um dia Deus falou para ela assim, olha, a destruição do seu casamento não era para matar só a sua vida, era para destruir uma nação de pessoas que Deus ia tocar através do seu testemunho, através do seu casamento e através das suas filhas. Quando você se compromete com a palavra de Deus, quando você se compromete em se aprofundar na palavra, você está cuidando da sua vida, em primeiro lugar, sua vida com Deus. Cuidando do seu casamento, dos seus filhos, mas também cuidando de todas as pessoas que Deus vai impactar através da sua vida. Então, primeiro hábito dos nossos 5 hábitos para ter a mente renovada é ler diariamente a Bíblia. Ler, entender e aplicar, certo? Vou me preparar aqui para a gente tirar o print, tá? Pri, quero entrar no mapa da fonte, quero entender mais sobre o mapa. Tem o link na minha bio, tá? Você pode também falar comigo no direct, que eu vou explicar tudo sobre o mapa. O mapa da fonte, ele tem as 31 aulas do curso gravado, só que além disso, tem muito material lá de presente para você continuar estudando a Bíblia. Tem lá o estudo do Salmo 119, tem também o estudo sobre batalha espiritual, sobre Efésios 6, tá? E eu vou tirar o print e eu vou já voltar para responder as dúvidas de vocês. Não sai sem eu responder a sua pergunta, tá bom? Vamos fazer o print, eu vou fazer com a minha Bíblia, toda colorida. 30. Printou? Ó, Pri, deixa eu ver aqui. Por onde eu começo lendo? Vamos lá. Se você nunca leu a Bíblia, primeira vez, recomendo que você leia. Faça a leitura do Novo Testamento. Eu tenho um plano que você consegue ler em 80 dias. Eu vou deixar o link desse plano para você baixar nos stories quando terminar a aula. Pri, já comecei, já parei, já comecei, já parei. Pega o plano de leitura anual, tá? E vai avançando. Exatamente, a Ale lembrou. A Bíblia toda riscada, igual eu ensino lá no mapa da fonte, ó. Coloca em prática, gente. O que eu ensino lá, ó, é o que a gente vive, certo? Alguém tem mais alguma dúvida?
sobre leitura da Bíblia, sobre o primeiro hábito que a gente falou hoje? Coloca aí, aproveita. Pri, não consigo ainda entrar no mapa da fonte. Sugestão, pega o Combo da Sabedoria, que tem um estudo completo de Tiago, versículo por versículo. Ele usa o mesmo método do mapa da fonte, tem uma introdução lá. E além dele, você vai ter os devocionais de provérbios todos, e ele tá só R$ 49,90, certo? Pri, tenho 3 filhos adolescentes, me oriente, me dá um conselho para levar eles para a igreja. Vá para a igreja, seja um exemplo para os seus filhos e naturalmente eles vão querer imitar a sua conduta, tá? Se você falar mal da igreja, os seus filhos vão ter uma ideia errada da igreja. Não tô falando que você faz isso, tá, meu amor? É para todo mundo aqui. Se a gente vai para a igreja de cara emburrada, se a gente vai chateada, os nossos filhos vão entender que igreja é um lugar ruim. Eles olham para o nosso exemplo e aí eles imitam. Pri, os meus filhos já são adolescentes. Aí é um desafio. Você precisa ver lá na sua igreja um projeto, um programa, tá, que tenha na sua igreja para envolver adolescentes e que fale na linguagem dele, ok? Pri, qual é o que tá de R$ 49,90? Combo da Sabedoria, estudo de Tiago, mais os devocionais de Provérbios capítulo por capítulo, os 31 capítulos, ok? Mais alguma dúvida? Tudo certo? Podemos encerrar amanhã. Pri, qual vai ser o segundo hábito? Um que eu gosto muito, que é a oração. Amanhã a gente vai estudar sobre a questão da oração, como que a oração muda os nossos hábitos da nossa mente, tá bom? Então, ó, um beijo. Deus abençoe você. Deus guarde o seu coração. Deus guarde a sua mente. Sim, Ale, estão todos no link da minha bio. Amanhã, que horas? 10h07, mesmo horário, ok? Deus abençoe, tá? E se você ficou com alguma dúvida, fala comigo no direct. Última pergunta, Pri, qual o valor do mapa da fonte? 12 vezes de R$ 24,70 ou 247 à vista, tá bom? Beijo e até amanhã, onde a gente vai estudar sobre o hábito da oração. Não perde a aula de amanhã, porque não adianta você ter um hábito bom. Se você não tiver os 5, o negócio não vai funcionar aí na sua mente, certo? Beijo, Deus te abençoe.